Olá, meu nome é Luiz Barbosa Neto e hoje eu vim comprovar que o anarcocapitalismo é sim de direita. Eu escutei várias pessoas falando, inclusive o Porto, que o anarcocapitalismo não era nem de direita nem de esquerda. Já escutei já algumas pessoas falando que o anarcocapitalismo é de esquerda, mas eu vim comprovar que o anarcocapitalismo é sim de direita e pode ser comprovado de múltiplas maneiras, ok? Pode ser comprovado tanto com a parte lógica e o que temos de análise política hoje em dia, como também pode ser comprovado por uma simples questão de desenvolvimento do pensamento libertário. Vamos começar então com a questão do encaixe do espectro político. Vamos lá. Primeiro que nós não podemos utilizar as definições anteriores ao século XX, onde direita era quem concordava com o governo, esquerda quem discordava, porque isso era válido tão somente à realidade das monarquias, porque ou era a monarquia ou simplesmente era o irmão daquele monarca, ou senão entrava uma outra monarquia, ou seja, uma outra família real. Era basicamente troca de monarquias. E de vez em quando a pessoa queria trocar para uma república, ou seja, era uma coisa muito isolada antes do século XX, e as coisas mudaram muito desde então. O mundo mudou muito. Hoje o que nós temos para uma análise de direita não é simplesmente concordar com o governo ou discordar, porque se você pensar assim, então Bolsonaro era esquerda até ano passado e agora ano que vem ele vai passar a ser direita. Não dá para analisar dessa maneira. Hoje o que nós temos para fazer análise é o diagrama de Nolan. É bem interessante porque ele traz a seguinte organização. Uma linha diz respeito à economia, uma linha diz respeito à moral. Quanto mais à direita, maior liberdade econômica, quanto mais à esquerda, maior controle econômico. Quanto mais acima, maior controle moral, quanto mais abaixo, mais liberdade moral. É um ponto interessante porque o centro, no caso, seria o Estado controlar alguns serviços que as pessoas consideram essenciais. Sabemos que eles não são essenciais, mas ainda assim, dentro do diagrama de Nolan, o centro seria, por exemplo, ter educação, saúde e segurança. Conforme você vai indo mais à direita, vai tirando esses serviços. Ok? Vamos a alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, quando você vai indo mais à direita, você vai diminuindo o controle sobre a economia. Ou seja, se você parar para pensar, o anarcocapitalismo, ou seja, uma ausência de controle econômico, estaria na direita mais extrema possível. Na verdade, se você parar para pensar, a extrema direita seria realmente quem bate na borda da liberdade econômica, ou seja, quem não quer controlar nenhum aspecto da economia. Ok? No caso, o anarcocapitalismo estaria totalmente à direita e totalmente abaixo. Por quê? Não existe um controle estatal sobre moralidade e não existe um controle estatal sobre economia. Ou seja, é um total extremo tanto para a direita quanto para baixo. Ou seja, não existe controle estatal sobre absolutamente nada. Isso já mostra que está à direita. Se você for pegando os pensamentos conservador, liberal, libertário, fica muito fácil de você dividir isso na direita do diagrama de Nolan, como estou mostrando aqui à sua direita. Não bastando isto, nós ainda temos a questão da evolução do pensamento libertário. Esse é um ponto interessante porque eu não vou tratar aqui cada autor separadamente. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos sobre esses autores, porque senão ia ter que ser 3 horas de vídeo explicando eles. Cada um tem as suas evoluções. Mas eu vou tentar pegar apenas algum tipo de evolução que você possa compreender sobre esses pensadores, ok? Podemos dizer que o começo de uma perspectiva de liberdade seja John Locke. John Locke, quando ele escreveu a carta acerca da tolerância, ele começou a tratar a questão da ausência de controle moral do Estado, e ele ainda escreveu alguns tratados sobre o governo que auxiliaram a entender alguns pontos de funções de governo, não necessariamente de Estado, ok? Inclusive eu cito bastante John Locke
em meus vídeos, eu gosto muito dele. Ele traz um início ali, até mesmo é considerado o pai do liberalismo, ou seja, do pensamento liberal. Dentro do pensamento liberal ele é considerado o pai, ou seja, ali com ele que se iniciou. Posterior a John Locke, nós temos Kant. Kant que veio trazer um foco ao sujeito dentro da perspectiva filosófica. Ele que vai incentivar todo o pensamento libertário posteriormente. Esse é um ponto muito interessante. Quando ele traz o foco novamente ao sujeito, acaba servindo como base para a propriedade privada posteriormente. Isso é bem interessante. Temos então Kant. Como terceiro, nós temos alguém que basicamente pegou o pensamento de Kant e transformou ele em algo mais palpável, algo mais analisável, algo que você consiga realmente ter uma observação real e uma aplicação, que é Mises. Mises em Ação Humana. Ele trata basicamente de como o indivíduo realiza as suas ações e os valores subjetivos que eles dão às coisas. Ou seja, o pensamento de Kant veio a trazer o pensamento de Mises posteriormente, onde ele organizou a ação humana de uma maneira um pouco mais compreensível. Ou seja, já deixou de ser tão somente uma base filosófica e começou a ser uma estrutura societal. Isso é muito interessante, e ali é o início do libertarianismo. Ou seja, com Mises você começa a nascer o pensamento libertário. Posteriormente, nós chegamos aos que são realmente já libertários de fato, okay? Já consolidado, que é Rothbard e Hope, que daí já vieram a trazer as críticas mais contundentes ao Estado, ou seja, já demonstrando como o Estado atrapalha a ação humana, como o Estado inverte a função real das organizações humanas, e com eles já vem trazer uma base ética libertária de fato. O que isso comprova, na verdade? Que basicamente toda a nossa vertente filosófica, ela começou a ir para a direita conforme foi evoluindo. Ou seja, não basta apenas a realidade anarcocapitalista ir para a direita, como os pensadores que inspiraram o anarcocapitalismo foram cada vez mais à direita. Chegando então a Rothbard e Hope, que estão encaixados bem aqui no final do diagrama de Nolan, ou seja, na direita mais extrema possível. Agora, alguns detalhes interessantes. Quando nós pegamos outras vertentes de direita, principalmente aqui no Brasil, os que se dizem representantes das mesmas, nós encontramos assim algumas incongruências um tanto quanto engraçadas. Muitas pessoas consideram ele como pai do pensamento conservador brasileiro, no caso o movimento conservador brasileiro mais recente, que chegou a levar à eleição do Jair Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. Vou colocar aqui algumas frases dele contra o imposto, ou seja, o expoente conservador brasileiro é contra o imposto, o que já demonstra que ele não quer controle econômico, ou pelo menos não quer muito controle econômico. Enquanto o MBL, que se diz um movimento liberal, defende o imposto. Ou seja, nessa perspectiva, os conservadores brasileiros estão mais à direita do que os liberais, o que é bem engraçado, na verdade. Mas ninguém é mais de direita do que um libertário. É impossível ser mais de direita no ponto quando alguém não quer controle econômico algum. Bom, espero que esteja mais comprovado então que o libertarianismo é de direita. Isso é algo que não deveria nem estar sendo discutido, porque é muito lógico. A não ser que venham novas maneiras de se analisar direita e esquerda, mas enquanto a base for a economia, o anarcocapitalismo é de direita. Muito obrigado, amigos. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos.